Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Rigo. Eu sou Raquel Pedroso Dias. E a gente está aqui como parte da disciplina de emissões e captura de CO2 em materiais, apresentar o programa Origin Pro. É um programa bastante eficiente, né, conforme foi falado, né, na disciplina, no andamento da disciplina. É uma ferramenta que facilita, né, a análise de TGs e DTGs, né, da análise termogravimétrica, e gerar, então, a sua DTG, que vai nos auxiliar a encontrar os pontos, né, conforme a aula do professor Alex, né, que nós vamos selecionar para incluir nas nossas metodologias de análise. Então, pessoal, aqui inicialmente, né, como uma forma de inserir vocês ao aplicativo, né, o primeiro passo é a gente fazer o download, né. Aqui no próprio site do Origin Lab, né, que é quem disponibiliza o software para nós, temos a opção de baixar ele gratuitamente e, né, como uma versão beta por 30 dias. Então você entra nesse site originlab.com/origin, de modo que você tem a opção aqui Try Origin for Free, que seria no caso, né, tente Origin, né, baixe o Origin de graça. Então a gente entra nessa opção e faz, então, preenche esse questionário de modo que ele vai fazer o download e fazer a instalação posteriormente no seu computador. Essa é a visão do programa Origin Pro quando você abre ele do zero. Você vai encontrar essa interface aqui, onde ele apresenta uma tabela apenas com 2 colunas, né? Todas as funções referentes a salvar e importar, as funções de gráficos, né, onde você tem formatos de gráficos de barras, gráficos de linhas e pontos, enfim, e algumas outras ferramentas, como, por exemplo, inserir textos em gráficos, né, encontrar pontos em gráficos, que aí nós vamos ver posteriormente aplicado à análise termogravimétrica, né, nas nossas curvas TGA e a DTG. Isso. A interface do Origin é um pouquinho menos amigável que a do Excel, mas ele é um software que nos permite fazer umas análises muito mais complexas. Então é por isso que a Edna e a Alex já falaram várias vezes que o Origin é o programa mais recomendado para a gente trabalhar para quem usa análises termogravimétricas. Então, pessoal, iniciando os nossos procedimentos para fazer os gráficos, né, para elaborar os nossos gráficos, nós temos então o arquivo TXT, que veio do software do nosso analisador termogravimétrico, que é um arquivo chamado ASCII2. Quando você está lá, você gerou, então, você fez a sua análise termogravimétrica, você tem que gerar esse arquivo no formato TXT, de modo que a gente vai importar ele para o Origin Pro para fazer, então, os beneficiamentos necessários para que a gente gere os nossos gráficos. Então, pessoal, esse é um dos arquivos TXT que foi gerado pelo nosso analisador termogravimétrico aqui da UNILA. Então, como vocês podem observar, essa primeira parte é como se fosse um relatório de um ensaio de resistência que tem todos os processos que foram realizados. Tem o nome do operador, tem o nome que foi dado à amostra. É muito importante você ter esse controle para você não se perder. Geralmente se analisam, né, muitas variações do mesmo traço. Tem o peso inicial, que a gente colocou ali nesse caso, 49,662, é o nosso protocolo de 50 mais ou menos 1 miligramas. E é isso, então ele gera todas essas informações iniciais que é bom para o seu controle. Você precisa apresentar isso no seu paper, na sua dissertação, na sua tese, mas isso não é interessante para que a gente jogue no Origin, não é um dado que a gente vai utilizar para confeccionar as curvas. Então a gente precisa fazer a limpeza desse arquivo TXT. Então a gente pode pegar e excluir toda essa primeira parte aqui, ó, que eu estou mostrando, que agora a gente só vai ter o quê? As tabelas com os dados que foram gerados de acordo com o protocolo de ensaio realizado. Então, é interessante você manter esse arquivo original também, para caso aconteça alguma coisa. Salva como esse arquivo TXT, pode salvar com o mesmo nome, tracinho limpo, para você não se perder. E esse vai ser o arquivo que a gente vai importar para o nosso pro software do Origin. A tabela anterior referia-se, então, ao traço carbonatado. Então, é bom a gente analisar que temos duas tabelas, né, duas análises termogravimétricas distintas, que a gente vai comparar a captura de CO2 de um determinado concreto, um determinado traço, e a gente, da mesma forma que a gente fez a limpeza desse primeiro arquivo, a gente vai fazer a limpeza desse segundo arquivo, que é a amostra não carbonatada. E a gente salva de forma que a gente consiga, né, da mesma forma que foi salvo aqui um C limpo, a gente vai salvar para um não carbonatado, um não C
limpo. Após então a gente limpar os nossos arquivos, está na hora da gente importá-los para o Origin Pro. É bem simples esse processo de importação, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, novamente, como a gente vai fazer esse processo de importação dos dados? A gente vai em File, Import, Multiple ASCII2. A gente tem a opção também de importar Single ASCII2 quando você tem apenas uma tabela. Como nós vamos trabalhar, nesse caso, com a tabela da amostra carbonatada e não carbonatada, nós vamos escolher a opção Multiple ASCII2. Isso. E assim, pessoal, só uma dica, quando a gente está trabalhando com análise termogravimétrica, às vezes a gente quer depois compilar essas curvas, né, para a gente mostrar tudo junto num paper, não tem como a gente colocar um gráfico por vez, a gente compila tudo, então coloquem todos os seus... todas as suas tabelas já dentro de um único arquivo de Origin, porque depois fica muito mais fácil para a gente conseguir juntar esses gráficos. Exato. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente já tinha os dois arquivos na mesma pasta, então fica algo mais tranquilo para organizar. Nesse caso aqui, nós vamos adicionar então a amostra um C limpo e um não C limpo. A gente vai clicar em Add Files. Ok, já temos os dois arquivos aqui, clicamos em OK. Após clicar em OK, ele vai aparecer essa janela aqui, Import e Export Limpo ASCII, que é o quê? Refere-se às informações dos arquivos que nós estamos importando. Quando vocês forem abrir os vossos arquivos, ele vai aparecer desta forma aqui. E a gente vai abrir essa aba Import Options. Isso. E abrir também essa aba escrito File Structure, por quê? Porque os arquivos que vêm dessa plataforma ASCII2, elas vêm com o sistema americano, né? De modo que a vírgula nossa é o ponto deles. Então a gente tem que fazer essa conversão, senão os nossos dados vão ser importados de modo errado para o Origin, né? Para a nossa planilha. Então aqui a gente tem o formato que é o 1000, né? Com um ponto aqui no início, a gente vai alterar para o valor referente a vírgula, então, portanto, vai ser 1,000 e não 1.000. Faz essa mudança e clica em OK. Você vai, então, verificar que ele vai fazer a leitura desses arquivos e ele vai, então, produzir duas planilhas aqui no nosso arquivo do Origin. Como vocês podem ver, então, a gente tem a planilha 1C limpo, onde a gente tem todas as informações referentes à nossa análise termogravimétrica. Da mesma forma que nós temos também a planilha da amostra não carbonatada com todas as informações necessárias. Então, pessoal, aqui a gente, tendo as nossas planilhas já importadas com todos os dados, a gente vai apenas deixar na planilha os dados que interessam para nós. São apenas duas colunas do monte de dados que tem aqui, que são as colunas C, que referem-se à amostra que foi, né, subtraída, no caso que ela foi volatilizada dentro do nosso TG, a coluna C, e a coluna F, que refere-se à temperatura da amostra no analisador termogravimétrico, ou seja, todas as outras colunas referentes aos outros dados nós vamos eliminar. Então, da mesma forma aqui, vamos apertar o botão direito e Delete. Da mesma forma, a gente pode fazer com as outras colunas, de modo que ficamos apenas com a coluna referente à massa e à temperatura. O mesmo nós vamos fazer para a tabela da amostra não carbonatada. Isso pode variar de analisador termogravimétrico para outro, né? Mas de modo que quando vocês pegarem esses arquivos, vocês entendam que para o nosso caso, a gente só vai deixar a coluna C, que refere-se ao peso que foi subtraído, a massa que foi subtraída, e a temperatura da amostra de acordo com o protocolo que você seguiu. Então, posteriormente à limpeza dos arquivos, nós vamos ter que inserir a coluna referente à porcentagem de massa da nossa TG. Por que a gente não utiliza o valor em si, né? Esse valor decimal referente à massa? Porque a gente sempre considera esse valor inicial como 100%, é uma convenção de porcentagem de massa. Isso é em todas as TGs que vocês encontrarem, o valor vai ser em porcentagem. E então a gente tem que fazer essa coluna, uma coluna nova com a porcentagem de massa das nossas TGs. A gente vai clicar nessa coluna, qualquer uma das colunas, botão direito, Insert, ele vai inserir uma coluna nova. Aqui vamos dar um nome hipotético de TG, porcentagem, até mesmo para que a gente não se perca depois nos nossos valores. Porém, como vocês podem observar, é uma coluna vazia.
O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que fazer de modo que esses valores que estão inseridos aqui sejam transformados em porcentagem. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar na coluna A1, que foi gerada agora, apertar o botão direito do mouse e ir em Set Column Values. Quando você abre esse Set Column Values, você vai aparecer então uma caixa de texto, de modo que nós vamos inserir uma equação. De modo diferente do Excel, para a gente inserir alguma fórmula, a gente tem que fazer como se fosse, digamos, programar para que esses valores da coluna C, que é os valores de massa, vão para a coluna A em formato de porcentagem. Então a gente vai ter que escrever uma equação. Então a gente vai aqui, escreve col, que é referente à coluna, entre parênteses C, por quê? Porque refere-se à coluna C, que é os valores que a gente quer. Vezes 100, porque é referente à porcentagem, dividido pelo valor inicial aqui da nossa massa, que é 49,54898. Clicamos em OK. Então geramos então a nossa curva TG em função de porcentagem. Então aqui, ó, a massa inicial 100% e ela vai reduzindo de acordo com o tempo. O mesmo nós vamos fazer então para a tabela da amostra não carbonatada. Vamos clicar no botão direito, insert a coluna nova, insere o valor de TG, porcentagem para identificação, e vamos então apertando o botão direito do mouse em cima da coluna, em Set Column Values, botão direito do mouse, Set Column Values, e vamos inserir a mesma equação, col C vezes 100, dividido pelo o primeiro valor aqui, o valor da linha 1 da coluna C, que é 50,33026. E ele vai nos gerar o valor de porcentagem da nossa TG. Se houver algum valor aqui extra, é por questão de convenção de valor. Se você quiser eliminar, você pode pegar o valor em decimal e fazer copiar e inserir novamente aqui no Set Column Values e substituir, de modo que esse valor agora vai estar no 100%. Isso. O nosso analisador aqui ele trabalha com 6 casas decimais, né? E o padrão exato. Ali do Orange, no caso, ele está mostrando 5 casas. Então é questão de ajuste mesmo. Então, pessoal, após então a gente gerar a nossa coluna TG, que refere-se então à massa inicial das amostras em porcentagem, né? A massa que ela vai volatilizando ao longo do tempo, nós vamos gerar então os nossos gráficos. Como que a gente vai gerar? A gente vai vir aqui na caixinha referente ao gráfico em linha, né? A gente vai clicar aqui nessa caixinha, né? Que é o Plot Setup, para criar então um gráfico em linha. Nós vamos selecionar então as informações referentes a TG e a temperatura. A gente vai gerar um gráfico em função da nossa massa em porcentagem e em relação à temperatura em que ela foi volatilizando ao longo do tempo. Nós temos então aqui, nós vamos selecionar então a nossa coluna A1 como a coluna Y do nosso gráfico, né, o eixo Y do nosso gráfico, e a temperatura que aqui está como sample, como o eixo X do nosso gráfico. Nós vamos selecionar esses dois dados, clicar em OK, de modo que aqui nós geramos então a nossa curva TG referente à amostra não carbonatada. Uma vez que aqui a gente tem então uma porcentagem de hidróxido de cálcio, e o mesmo a gente vai fazer então para a nossa amostra carbonatada. Nós vamos vir aqui, clicar no gráfico em linha, selecionar então a coluna Y referente a TG e a coluna X referente à temperatura, de modo que nós vamos gerar o gráfico referente à amostra carbonatada. Então aqui nós temos então, você pode renomear, né? Aqui vamos renomear para nós não nos confundirmos. Inclusive essa é uma dica muito boa para quem está começando agora. O TG, o Orange sempre vai gerar um novo gráfico, sempre que você vai pedir, a partir do último gráfico gerado. Por exemplo, esse foi o 1, esse foi o 2, depois ele está gerando o gráfico 79, então renomeia logo para você não se perder. A partir do momento que você tem muitos dados dentro desse arquivo, é muito fácil ocorrer alguma confusão. Então, para você não ter retrabalho, já renomeia ele nesse momento. Então, a partir do momento que nós geramos então as nossas curvas TGs, no quais a gente tem a relação entre a massa que foi volatilizada ao longo do tempo, da nossa amostra carbonatada e não carbonatada, nós temos então agora que gerar o quê? A nossa curva DTG.
Geralmente, os analisadores termogravimétricos não geram essa curva para nós e a gente tem que utilizar algum software de modo que a gente faça essa curva, que ela é uma curva derivada da curva TG. O Origin tem essa função de derivar a curva TG, por isso que ele é amplamente utilizado para fazer essas análises, uma vez que essa função gera a nossa curva TG e ainda a gente tem a opção de deixar essa curva mais próxima da realidade, a gente eliminar os nossos ruídos, né? A gente vai verificar então posteriormente que a curva gerada vai ter ruídos. Como que nós vamos fazer a derivada da nossa curva TG para gerar então a nossa TG? Nós vamos selecionar a nossa curva, aqui gerada, a nossa curva TG, vamos na aba Análises, Mathematics, Differentiate. Pessoal, isso é uma dúvida agora até para vocês quando vocês forem fazer essas análises, que a partir do momento que você faz alguma função já alguma vez no aplicativo, ele abre essa aba Open Dialog. Sempre cliquem nessa aba Open Dialog. Se não aparecer, vocês clicam aqui na aba Inicial. Como aqui a gente já utilizou o Origin em outras funções, a gente vai clicar em Open Dialog. Ok. Ele vai abrir essa aba Mathematics Differentiate. Nós não vamos mexer em nada, apenas clicar em OK. Clicando em OK, ele vai gerar uma nova coluna na nossa planilha, que é a curva derivada da curva TG, que é a nossa curva DTG, de um modo geral. A gente faz a mesma coisa com a curva carbonatada, então nós vamos aqui no gráfico da nossa curva carbonatada, né, da nossa TG carbonatada, curva TG. Vamos em Análises, Mathematics, Differentiate. Da mesma forma, clique em OK, ele vai gerar então a nossa coluna com os dados da curva derivada da curva TG. Então, pessoal, após a geração das colunas referentes à curva derivada, nós vamos ter que inserir, então, que essa aqui já é a nossa curva DTG no nosso gráfico. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos, nesse caso aqui da curva não carbonatada, nós vamos ter que inserir um segundo eixo Y, por quê? Porque a nossa coluna DTG ela não tem a mesma unidade da curva DTG, então, no caso, como a gente quer representar os dois elementos em um único gráfico, nós vamos ter que inserir esse novo eixo Y. Como que a gente vai fazer essa inserção? Nós vamos na aba Graph, quando a gente estiver aqui no nosso gráfico, aba Graph, vamos em New Layer Axis e clicar em Right Y. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma nova coluna, um novo eixo Y, de modo que quando a gente for inserir a nossa curva DTG aqui nesse gráfico, ele não venha com a mesma unidade da TG. Essa é a intenção. Aqui nós vamos inserir então a nossa curva DTG nesse gráfico, né? Como que nós vamos fazer essa inserção? Nós vamos primeiramente selecionar esse eixo. Por que a gente vai selecionar esse eixo? Porque nós vamos fazer a inserção, né, de modo que o eixo Y seja esse eixo aqui o novo, né, para que não haja confusão com esse outro eixo. E nós vamos então agora na nossa planilha da amostra não carbonatada e selecionar a coluna BY, que é a primeira derivativa da curva TG. Clicando nessa coluna, né, selecionando ela inteira, nós vamos aqui voltar para o gráfico, né, a gente tem a nossa coluna selecionada e o nosso eixo Y selecionado, e vamos em Graph, add Plot to Layer Line. O que vai acontecer? Ele inseriu a nossa DTG. Gerando então essa curva DTG nossa, né, a gente pode verificar que ela veio cheia de ruídos, né, porque ela é um processo matemático, né? Então a gente tem como finalidade para deixar essa curva mais próxima, né, em questão de linearidade da nossa curva TG, a gente faz então o processo de eliminar esses erros, nesses ruídos. A gente vai utilizar então a ferramenta Signal Processing, primeiro selecionando, né, essa nossa curva DTG e indo em Análises, Signal Processing e Smooth. Ok, então a gente entrando nessa etapa, nós temos então um método de deixar essa curva com menos ruído possível, o método de Savitsky-Golay. É esse método que a gente vai utilizar.
e essa curva vai ser ajustada com essa ferramenta de Points of Window. Geralmente, esse valor ele vai ajustar entre 100 e 1000. A gente vai analisar depois, conforme vai passar ao longo da aula. A gente vai, aqui temos o Points of Window de 5, que ele ainda apresenta um ruído muito alto, então a gente tem que utilizar um número um pouco maior. Aqui nesse caso, nós vamos colocar então 100 Points of Window para que vocês possam ver que conforme a gente for aumentando esse número, esses ruídos vão reduzindo. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele vai reduzir. Aqui nesse caso, nós vamos utilizar, no caso, 500 pontos de window, Points of Window. Vocês vão verificar então que ele vai gerar uma curva uma curva mais linear, né? Então ele fez o ajuste dessa curva, porém a gente não pode abusar muito dessa ferramenta, senão a gente pode perder alguns picos, né? Justamente porque ele vai eliminar tanto esses ruídos de modo que a gente não vai conseguir visualizar alguns picos que realmente possuem, né? Alguns materiais que foram volatilizados na nossa TG. Isso. Só comentar essa questão de que valor utilizar, a gente vai pegando esse melhor ajuste conforme a gente vai trabalhando mais com óleo. Exato. O Eduardo já usa mais tempo, eu também já uso um pouquinho mais de tempo, então a gente consegue visualizar que com o 500 que a gente utilizou ali, a gente ficou com uma curva ajustada, sem ruído, só que sem perder nenhum desses picos importantes. Exatamente. Então, conforme a Raquel falou, né, esse número foi escolhido com base em experiência, né, a gente vai trabalhando com o Origin e a gente vai descobrindo esses valores ao longo da nossa experiência. Então, a gente verificou que 500 é um valor adequado, né? Às vezes pode ser 200, às vezes pode ser 800, isso depende muito do seu material, até mesmo do seu analisador termogravimétrico, tem vários fatores que podem interferir nisso. Nesse caso, utilizamos 500 e vamos clicar em OK. Clicando em OK, a gente vê que ele gerou a nossa curva DTG ajustada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que eliminar essa curva cheia de ruídos. Por quê? Porque a nossa curva DTG, para a gente capturar, no caso, verificar os pontos referentes aos compostos, a gente vai utilizar a curva já ajustada com o Smooth. Então a gente vai clicar 2 vezes em cima dessa curva e vai abrir uma janela que está para abrir aqui no nosso arquivo. O Origin, às vezes, ele é um pouco, por ser um programa um pouco pesado, ele pode apresentar lentidões, mas nesse caso aqui, ele já abriu a nossa janela de Plot Details. Como a gente viu, a nossa curva que foi feito o Smooth, né, que foi feito então a redução de resíduos, ela é a curva vermelha. Então a gente vai verificar qual é a curva escura, a curva em preto, e nós vamos então desativá-la do nosso gráfico. Nós vamos clicar aqui para que ela não apareça no nosso gráfico e clicar em Apply. Clicando OK, a gente ficou então com a nossa curva TG, que é a curva em preto, e a nossa curva DTG, que é essa curva aqui em vermelho. Isso. E esse processo de Smooth, ele gerou uma nova coluna lá naquela nossa tabela inicial. Exatamente. Do lado da tabela da primeira derivada, ele criou ali, 500 pontos, que foi o valor que a gente definiu, essa nova coluna. Então essa aqui é a coluna referente à nossa curva DTG. Pessoal, quando vocês forem analisar ou procurar curvas de TG e DTG, vocês vão verificar que existem 2 convenções de sentido da curva DTG. A convenção americana e a convenção europeia. Como vocês podem ver daqui, a nossa DTG, os picos estão voltados para o lado inferior, então, no caso, determinando a perda de massa. Essa é a convenção americana. Porém, é muito comum vocês encontrarem, além da versão da convenção americana, a convenção europeia. Isso vai depender do seu estudo, ou enfim, do que você está procurando. Se por um acaso você quer no seu estudo que fique com a convenção americana, você vai criar uma nova coluna, lá na nossa planilha e multiplicar por -1, de modo que ela vai inverter, de modo que o pico fique para cima, os picos, no caso aqui da nossa DTG, pelo sentido inverso. Então aqui nós vamos na nossa planilha, onde a gente tem a nossa curva feito o Smooth. Nós vamos clicar nessa coluna D, clicar com o botão direito
inserir uma coluna nova, que vai ser essa coluna E, e vamos clicar no botão direito e clicar em Set Column Values, da mesma forma que a gente fez o cálculo da nossa massa em função da porcentagem. A gente vai pegar, então, digitar a fórmula col D, a coluna referente aos dados da nossa DTG, vezes menos 1. Ou seja, vai pegar os valores da coluna D e inverter, né, os valores multiplicando por menos 1. Invertendo esses valores, a gente coloca então aqui como DTG convenção europeia, né, para que a gente tenha, não se perca nos dados. E, por exemplo, eu quero mudar a convenção dessa curva, eu quero deixar na convenção europeia. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, da mesma forma que nós inserimos a nossa curva feita o processo de redução de resíduos, nós vamos clicar na coluna E, né, inteira, vamos no nosso gráfico, clicamos em cima do eixo Y, vamos da mesma forma clicar em Graph, add Plot to Layer, Line. Vocês vão ver que ele gerou então a nossa curva na convenção europeia, né? Então essa curva em vermelho é a convenção americana e essa curva em preto é a convenção europeia. Isso vai de acordo com o seu estudo ou o que você for gerar, né, no seu trabalho. Pessoal, então aqui nós eliminamos a nossa convenção europeia, deixando apenas então a DTG na convenção americana e a curva TG. Lembrando que o mesmo procedimento que foi feito aqui deve ser feito na amostra carbonatada. Então, pessoal, agora vamos para a etapa de coleta de dados, que é uma etapa um pouco mais simples. Como vocês podem observar, esse caso aqui é de um concreto que foi submetido a uma carbonatação acelerada. Diferentemente das pastas do Alex, onde você coleta também o percentual de água, água livre, água combinada e todas as outras reações de hidratação, nesse caso, o que interessa para nós é o percentual de carbonato de cálcio e de hidróxido de cálcio. Então, nós vamos aqui com a ferramenta Data Reader, vamos clicar, de modo que vai aparecer essa janela Data Display e um cursor onde nós vamos clicar no ponto de inflexão aqui no início do hidróxido de cálcio, de modo que ele vai apresentar a temperatura onde ele está encontrando o ponto de inflexão. Você vai mais ou menos empiricamente aqui, que não tem muito critério, você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Você pode utilizar os próprios cursores do teclado até encontrar o ponto que mais se ajusta na sua DTG. Aqui nesse caso a gente já encontrou um ponto que é de 447,97. Se nós traçarmos uma reta tangente, né, com auxílio da tecla espaço, a gente consegue traçar essas retas aqui que auxiliam a gente a encontrar o ponto de perda de massa, que seria mais ou menos aqui, né, o de início de perda de massa de hidróxido de cálcio, que ocorre, né, aproximadamente nessa temperatura, sendo que essa massa inicial é de aproximadamente 90,98%. Da mesma forma, aqui nós temos o final da reação do hidróxido de cálcio, né, da volatilização do hidróxido de cálcio, e o início da volatilização do carbonato de cálcio. Nós clicamos aqui da mesma forma, encontramos esse valor aqui mais ou menos de 547 graus, né, 546,34 aqui, mas aqui a gente já encontrou um valor mais parecido, de modo que nós vamos traçar uma reta tangente, né, com auxílio do cursor, e ir até a nossa curva TG e encontrar esse ponto. Então encontramos que a perda de massa, né, que representa o final da volatilização do hidróxido de cálcio e o início da volatilização do carbonato de cálcio, é de aproximadamente 88,32%. O mesmo então ocorre também para a finalização da etapa do carbonato de cálcio, onde a gente vai chegar aqui no ponto aproximado de inflexão da TTG, traçar essa tangente e ir até a curva DTG, a curva TG, de modo que nós encontramos esse percentual aproximado de 86,37%. E é assim que nós coletamos os nossos dados. É um procedimento mais empírico, mas que o Origin auxilia com essa ferramenta a encontrar os pontos mais próximos do real. Então, pessoal, após a nossa ver como que a gente coleta os dados, a gente ajeita o gráfico conforme as nossas necessidades. E para você extrair essa imagem para a gente utilizar em um artigo, na nossa tese ou dissertação,
ou numa apresentação, a gente tem que exportar o gráfico. Como que a gente faz esse procedimento de exportar? Nós vamos aqui na aba File, vamos em Export Graphs e Open Dialog. Lembrando que quando você utiliza pela primeira vez, ele não abre essa aba do Open Dialog. Utilizando pela primeira vez, você clica aqui, né, não vai aparecer a flechinha, você utiliza Open Dialog. Abre, e ele vai gerar esse campo aqui, né, que é Import, Export, Xgraph. Aqui temos vários formatos de imagem que ele gera, né, desde PNG, JPG, WMF, até BMP, PDF, enfim, ele gera em vários formatos, né? Os mais utilizados, pelo menos o que eu vi mais utilizar, foram o PNG, o WMF e o TIFF, também é bastante utilizado. Aqui nesse caso nós vamos utilizar como base de exemplo o PNG. Dependendo do formato que você utiliza, você consegue ver como que a imagem fica. No caso do PNG, a gente não consegue ver direito, como a gente pode verificar. Mas dependendo do formato que você utilizar, ele mostra como que vai ficar o seu gráfico. Bom, aqui nós temos a aba, então, Export, que é relativo às imagens presentes no arquivo, né? Aqui, no caso, está em Active Page, então ele só vai exportar a imagem que está aqui aberta no ato que você entrou no campo, então apenas o gráfico da amostra não carbonatada. Porém, se você quer também exportar o gráfico da amostra carbonatada, você vem aqui All in Project. Ele vai selecionar os dois gráficos. Aqui na aba File Name também, justamente por conta de você estar selecionando dois gráficos, você tem a ferramenta, clicando aqui na aba do Graphing, com dois sustenidos, que esses sustenidos representam o número dos gráficos. Então esse gráfico 1 vai sair como 01 e o gráfico 2 vai sair como 02. Essa primeira etapa a gente pode mudar, né, o nome, então vamos deixar como TGA dois sustenidos. Por exemplo, se for apenas uma imagem, você pode cancelar isso e utilizar um único nome, TGA normal. Como o caso aqui a gente quer exportar os dois gráficos presentes, vamos utilizar desse artifício. Seleciona Graph com os dois sustenidos e você pode substituir ou deixar até mesmo esse próprio nome aqui. Colocar TGA. Aqui na aba Path é a pasta onde você vai salvar. Aqui nesse caso eu vou utilizar a pasta aqui do Workshop do Origin. Seleciona OK. E você vai, com todas essas etapas ajustadas, você clica em Apply. Ele vai exportar os dois gráficos para a minha pasta selecionada. Aqui ele gera um campo de script, né? Quando ele está gerando as duas imagens, ele já gerou. Clicamos em OK. Então nós já temos as duas imagens geradas prontas para que a gente possa utilizar nas nossas atividades. E, pessoal, né, depois do nosso processo de exportar as imagens, a gente pode verificar então que a nossa imagem TGA01 e TGA02 ela foi salva com sucesso na nossa pasta. Se nós abrirmos qualquer uma dessas imagens, nós vamos encontrar o gráfico que nós geramos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o Origin Pro. Eu sei que foi algo bem rápido, mas de alguma forma ele sirva de base para que vocês estudem até um pouco mais o Origin Pro, né, as outras funções que ele possui. Vocês puderam verificar que os gráficos gerados são gráficos mais fluidos que o do Excel, ou seja, dando uma maior harmonia, né, proporcionando maior harmonia nos gráficos gerados para os seus trabalhos, enfim, né, não somente para as curvas TGs e BTGs, mas também para outros trabalhos que você for utilizar. Nós vamos deixar após, então, agora a realização dessa aula, um tempo para tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento a ser realizado, vocês podem realizar nós dois e vamos estar respondendo prontamente. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, muito obrigado a todos os alunos e a oportunidade de eu e a Raquel poder estar apresentando o programa para vocês. Transmitindo, um pouquinho de conhecimento. Exatamente. O Eduardo já me ensinou, agora a gente está aqui tentando compartilhar isso aí, que é o que a gente faz aqui, né? Exatamente. A gente vai se ajudando, vai disseminando esse conhecimento. Ok, então muito obrigado a todos e vamos para a etapa de perguntas.